Ei você! Assista agora. Testemunhos de fé e pregações que vão edificar a sua vida. Comunidade Cristã Milagres Exagerados. Assista agora um milagre exagerado de Deus. Glória a Deus, muito feliz de estar aqui nessa noite, com sua amigo Tati, essa família abençoada, né? Do tempero, sem tempero, né? É todo mundo, esse povo abençoado. Pastor, muito tempo que eu não vejo o senhor. Pastor João Luiz. Ele já está em Peter e ele já foi me socorrer lá em Égua, né? As guerras que eu travei, não esqueço não. Deus é muito bom, nosso pastor também. Né? Agora a gente está ficando mais junto, né? Proteção, né? A gente vai. E a situação de lá, não, meu Deus, a comida é boa lá então. Irmãos, o livro de Juízes, capítulo 6, a partir do verso 11, irmãos. Escutei colocado essa palavra no meu coração. Eu estava ali e falei assim, eu queria cantar, mas eu pedi a Deus um louvor e o Senhor me deu um hino da harpa também. Eu quero cantar esse hino da harpa. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz. A gente vai cantar lá depois de anunciar a palavra aqui. Capítulo 6, verso 11. Quem achou de dar graças a Deus? Esse irmão que está do teu lado, é muito bom adorar do seu lado. Diga para esse irmão que está do seu lado. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. E respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que efeito de todas essas suas maravilhas de nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força, livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor da casa do meu pai. E tornou o Senhor, já que eu estou... E tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas, como se fosse um só homem. E ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu, Senhor, que falas. Rogo-te que daqui não te aparte até que eu volte e traga a minha oferta e te exponha perante ti. E respondeu ele: esperarei até que volte. Então Gideão preparou cabrito, bolos, asnos de um efa de farinha e carne, pôs num cesto e caldo numa panela e trouxe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Até aqui, em nome de Jesus. Vamos adorar o nome do Senhor? Que esse hino da vai falar sobre um homem que sente medo, mas age com a sua coragem. E isso é muito interessante, porque eu aprendi dentro desse texto que eu posso sentir medo. O medo só não pode me paralisar. E a gente vai olhar aqui o povo de Israel vivia uma opressão sobre os medianitas. O povo de Israel trabalhava, o povo de Israel, eles obtinham das mãos do seu trabalho, e tudo aquilo que eles obtinham, o povo do Amalekita havia saqueado. Aleluia! E durante 7 anos, os medianitas foram prevalecendo sobre o povo de Israel. E às vezes eu, dentro desse texto, me perguntava por que a opressão pelo povo de Israel vinha tão grande.
a gente quer. E muitas das vezes Deus permite o próprio inimigo saquear aquilo que a gente teve para poder nos despertar e mostrar que ele tem um padrão para cada um de nós. Como é que é isso, pastor? Se você for em Abacuque, você vai ver Abacuque reclamando e dizendo: até quando eu vou clamar e tu não vai me responder? E Deus está dizendo: eu estou permitindo os babilônicos atacar, afrontar vocês, para vocês serem tratados e parar de idolatria, parar de idolatria, parar de viver dentro daquilo que vocês querem. E aqui dentro desse texto vai dizer que tudo que eles pegavam, que eles trabalhavam, que eles tinham, porque cada vez mais que Israel semeava os medianitas, os amalequitas, como também os povos do Oriente subia contra ele. Eu quero te fazer uma pergunta: está se sentindo ameaçado nessa noite? Está se sentindo ameaçado com o teu opositor? Você trabalha e vem alguém e arranca. Você vai lá e produz e vem alguém e tira. Talvez você chegou aqui dessa forma. Talvez você falou alegria por um pouco tempo, porque alguém conseguiu acabar com ela. Mas o Senhor está dizendo que o teu posicionamento hoje, nessa noite, mesmo com medo, vai mudar toda a tua história. Porque você pode ter entrado com medo, mas existe coragem dentro de você para realizar. Aí você vai olhar que no versículo 11, no capítulo 6, o Senhor vem, o anjo do Senhor se assentou debaixo de um carvalho que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar. Foi um anjo conversar. Foi um anjo dialogar com ele. Por quê? Porque ele também fazia parte desse povo. Mas ele não vivia idolatrando nada e nem ninguém. A gente pode estar junto com o povo idólatra, mas o nosso comportamento tem que ser diferenciado dentro desse povo. A gente pode estar junto com o povo que talvez não tenha compromisso, mas o nosso comportamento tem que ser diferenciado dentro desse povo. A gente pode até estar junto de um povo mentiroso, mas o nosso comportamento tem que ser diferente. Quando se tem uma multidão, irmãos, é muito fácil nos qualificar quando está todo mundo adorando. Mas o Senhor nos analisa sós. O Senhor nos analisa sozinho. O Senhor não diz: hoje está todo mundo junto e eles estão adorando. Não, não, não. O Senhor, Ele nos analisa único. E Ele sabe quando é de verdade e quando não é. Gideão, em meio à crise, ele não deixa de produzir. Talvez o povo que estava ali era o povo que estava saqueando, mas o povo também que vivia na idolatria. Mas Gideão era diferenciado. Ele era um jovem da casa de seu pai que se sentia fraco, mas era um jovem da casa do seu pai que fugia da idolatria, que arrancou a idolatria. Teve coragem, teve medo, mas teve coragem. Como é que pode isso, irmãos? Eu estou com medo, mas a minha coragem vai fazer eu tomar uma atitude que vai me trazer providência, que vai me trazer proteção para a minha família. Isso aqui me chamou a atenção, porque Gideão aqui não possuía credenciais impressionantes, irmãos, mas ele obedece ao Senhor. Quando ele remove todos os ídolos da casa de seu pai, apesar da insegurança, ele está dizendo assim: eu estou com medo, mas esses ídolos não pertencem ao meu Deus, eu vou arrancar. O Senhor está dizendo hoje aqui: você está com medo, mas ele já te deu uma ordem. E se ele te deu uma ordem, ele está dizendo: você não vai debaixo dessa ordem sozinho. Eu estou te garantindo. Está com medo, mas tem coragem. Quem está com medo, mas tem coragem, faz assim: eu estou com medo, mas não vou deixar de executar, não vou deixar de produzir, não vou deixar de fazer. Aleluia! Ele vem em crise e ele não foge dessa crise, ele se esconde dessa crise. Porque uma coisa é eu fugir. Se eu fugir, eu não trabalho. Se eu fugir, eu não produzo. Se eu fugir, não quero fazer nada, quero ficar
está dizendo, isso aqui ele não era fugitivo, ele estava no esconderijo da sombra do Onipotente. Mas algo que me chamou a atenção é que quando Gideão peneirava o trigo, naquele lugar que estava aberto, naquele lugar que o vento passava e fazia separação do que prestava e o que não prestava, Gideão estava trabalhando. E quando Gideão, pastor, vai para dentro do lagar manear o trigo, ele não deixa de produzir porque o vento não ia passar, ele continua trabalhando. Sabe o que acontece quando ele está dizendo assim, ó? Existia um lugar que eu malhava o trigo e eu chegava lá, jogava o trigo para o alto, o vento passava e o vento fazia a separação do que presta e do que não presta. Ele está tendo trabalho? O trabalho que ele tem é de jogar o trigo para o alto. Diga comigo, de jogar o trigo para o alto. Só que agora ele vai para dentro do lagar por causa de uma crise. E a nossa amada Rosângela liberou algo aqui. Deus vai te fazer prosperar na terra da tua aflição. Deus vai te fazer prosperar na terra da tua aflição. Hoje você não está entendendo nada do que você está vivendo, mas Deus está dizendo, eu estou preparando um caminho, eu estou preparando um caminho no meio desse deserto para você. Você pode receber isso. No deserto tu não vê água, no deserto tu não vê comida, no deserto tu não vê provisão, no deserto tu não vê amigo, mas Deus está dizendo, eu estou abrindo um caminho no meio deste deserto para você. E Deus está lá no lagar para se salvar dos medianitas. Só que quando o anjo aparece a ele, o anjo diz para ele assim, ô Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. Eu fico imaginando naquela hora, ele imaginando, eu estou me escondendo no lagar, e o Senhor está dizendo que eu sou valente, sou valoroso. Como é que pode isso? Preste bem atenção. O posicionamento aqui dele para algumas pessoas é de covarde. Mas quando ele entra no lagar, para malhar tudo no lagar, e não deixa de trabalhar, ele não se torna um covarde. Ele se torna um provedor. E quando o Senhor olha para ele, que está delegando a ele homem valente, valoroso, ele está dizendo assim, ó, mesmo num lugar improvável, tu está produzindo. Aí eu te faço uma pergunta, você está precisando de alguma coisa para poder produzir? Ou você vai produzir nesse deserto que você está? Você está esperando acontecer um milagre para você tomar uma atitude? Ou você pode tomar atitude dentro desse lagar hoje aqui? O Senhor está dizendo, não espere o local certo, faça! Não espere para do jeito que você quer, faça! Produza! Ele está dizendo assim, olha, o vento pode estar favorável para fazer a separação do trigo, mas se não estiver vendo, eu vou usar o manual da minha mão e vou separar trigo por trigo. O trabalho vai ser mais árduo, vai, mas não vou deixar de trabalhar. O trabalho vai ser mais pesado, vai, mas não vou deixar de trabalhar. Diga para alguém do teu lado, não deixe a crise te paralisar. Porque a crise vem para isso. A crise vem para tentar nos paralisar. A crise vem para tentar fazer com que a gente não acredite naquilo que o Senhor prometeu. A crise vem para tudo isso. Mas eu te faço uma pergunta: quem é você dentro da crise? Você é aquele que vai abrir mão de tudo que você já estava fazendo ou você vai continuar fazendo? O Senhor está falando com gente valente hoje aqui. O Senhor está falando com gente que não vai abrir mão. Talvez você disse, eu estou com medo, eu vou abrir mão, eu vou largar. Também aquela forma, a gente vendo alguns estudos, né, que quem tem aquela restrição dentro de si, quando ele tem a restrição dentro de si, o que ele faz quando a crise vem? Ele fala assim, eu vou desistir, porque com medo da rejeição, com medo de dar errado. Mas o Senhor está dizendo aqui hoje, você está até com medo, mas tem valentia dentro de você. Tu não vai paralisar porque você não está sozinho. Eu liberei para Gideão, eu sou contigo, homem valoroso, homem valente. Sabe o que ele está dizendo hoje aqui? Você está com medo, mas não está sozinho. A coragem que tem dentro de você vai fazer você prosperar, vai fazer você executar, vai fazer você multiplicar, vai fazer.
é o medo que você sente dentro da crise. Não é diretamente a crise, mas é o medo que você tem dentro da crise. Porque o medo já nos paralisa. Isaías 41:10 diz: não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Ele está dizendo: você não está sozinho nessa. Gideão trabalhava para manter alimento para sua família e para ele. E o Senhor olha aqui e fala: opa, ali tem um valente, ali tem um valoroso. Ele mesmo se olhava e não via ele como valente. Ele mesmo não se enxergava como valoroso. Mas se foi Deus que falou que você tem valor, quem é o homem para te desvalorizar? Se foi Deus que disse que você conseguiria, quem é o homem para te desqualificar? Quando ele diz assim, Gideão, varão valoroso, ele está dizendo assim: eu conheço o teu valor. Ele está dizendo assim: olha, eu estou valorizando o teu trabalho quando eu estou falando isso. Ele estava dizendo: o teu trabalho não é vão. Talvez alguns se perguntavam: cadê Gideão? Está lá no lagar malhando trigo. Ué, mas lá não tem vento. Vai dar mais trabalho para ele ficar separando trigo por trigo. O trabalho é sem dobro. Quem entende aqui, diga amém. O trabalho é sem dobro. Mas mesmo o trabalho sendo em dobro, ele não abre mão do trabalho. É isso que Deus está falando conosco. Pare de querer largar ou abandonar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para fazer todas as vezes que a crise vem. Pare de querer abrir mão daquilo que Deus colocou na tua mão para produzir. Se Ele colocou na tua mão, está na tua mão, independente da terra que você esteja, independente do lugar que você esteja, Ele está dizendo: produza! Aí Ele diz para ele: eu sou contigo, mas ele te respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que essa crise nos sobreveio? A gente não fica assim às vezes. Por que essa luta veio? Por que eu estou passando por isso? Eu falei algo com Deus nessa manhã. E eu falando algo com Deus nessa manhã, Deus falou: você não tem como se enxergar se eu não permitir você passar. Você não tem como reconhecer de que forma você está se eu não permitir você viver. Aí eu disse para Deus: mas eu já não estou salva nessa hora. E o Senhor falou: ainda resta. Nem a gente se conhece, irmãos. E muitas das vezes Ele envia uma crise para a gente poder restabelecer e entrar dentro daquilo que Ele nos chamou para estar. Deus não te chamou como covarde. Deus chamou essa igreja aqui como uma igreja valente. Deus chamou essa igreja aqui para avançar. Deus chamou essa igreja aqui para fazer o ID. Deus chamou essa igreja para fazer o diferencial. Deus chamou essa igreja para revolucionar o roxo. Deus chamou essa igreja para fazer a diferença no meio da família. Deus chamou essa igreja para fazer a diferença dentro da casa. Deus chamou essa igreja. E tu acha que o teu opositor vai ficar à toa? Ele está se levantando para te oprimir e dizer que não é capaz de. Aí Gideão está dizendo: Senhor, não é eu, não se o Senhor conosco essa crise toda vez. Os nossos pais contaram outra coisa. Os nossos pais nos falaram outra coisa. Olha o que eu achei interessante. Que no versículo 14 ele está falando para o Senhor: Senhor, por que me sobreveio essa crise? Ele está dizendo assim. Aí o Senhor no versículo 14 vai dizer assim: e virou o Senhor, olha isso, para ele, e respondeu a indagação dele. Ele estava indagando: por que essa crise? Por que isso tudo? Repare, ao invés de o Senhor responder, parece aqui dentro do texto que o Senhor ignora. Porque mesmo ele indagando, o Senhor vai olhar para ele, virou para ele, no versículo 14. Olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas, porventura não te enviei eu? Mas ele está reclamando. Ele está dizendo: por que nos sobreveio essa crise? E o Senhor, em vez de responder, posso te falar uma coisa? Tem hora que Deus não vai te dar satisfação daquilo que Ele está fazendo. Tem hora que o Senhor não vai responder aos nossos caprichos. Tem hora que o Senhor não vai responder às nossas indagações. Por quê? Por quê, Senhor? Por quê? Não, Ele vai dizer: vai nessa tua força. E eu fico
que Ele está vendo em mim que eu não consigo enxergar. Olha para o irmão que está do teu lado e diz: tem uma força dentro de você. Fala assim: essa força não fala sobre você. Diga: é sobre o Deus que está em você. Aí ele está dizendo: porventura não tive eu. Ele disse: ah, Senhor meu, com quem eu vou levar Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés. Eu te pergunto: você tem condições para realizar o teu milagre hoje aqui? Talvez você está dizendo isso aqui: Senhor, como? A minha família é mais pobre. A minha família está sem condições. Olha aqui, Senhor, não tem condições. E eu sou o menor da casa. Quem disse que o Senhor é para aparência? Quem disse que o Senhor é para condições? O pastor liberou algo aqui muito interessante. Ele disse: antes de viver o milagre, vem com ele na mente. Antes de viver o milagre, libera ele sobre a tua boca. Antes de viver o que você quer viver, projeta ele aqui na tua mente. Executa liberando a palavra para depois tomar posse. O que você quer que o Senhor realize? Ele está liberando sobre ele. Sou menor, a casa é mais pobre. E eu acho isso lindo aqui. Tornou o Senhor. E tornou-me o Senhor. Já que estou contigo, ele não responde de novo. Ele só vai dando instruções. Primeiro ele libera: sou contigo, varão valoroso. Diga para o irmão que está do teu lado: você não está sozinho. Aí diga para o irmão que está do teu lado: você tem força aí dentro. Aí agora ele também não responde as indagações. Ele diz assim: ó, o Senhor olha para ele e diz: eu estou contigo. Ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Preste bem atenção. Ele está dizendo: não precisa ter muita gente para vencer essa batalha com você. Basta o Senhor estar contigo. Uma vez eu vi no show da Rosa Nascimento, ela dizia: você mais Deus é a multidão. Aleluia. Você mais Deus é a multidão. Você pode dar glória a Deus por isso, que você não está sozinha. Você mais Deus é a multidão. Você mais Deus é a multidão. Você vai dizer: eu sou fraco, a minha família é mais pobre, eu não vou conseguir. Deus vai dizer: você tem valor. Eu reconheço o trabalho das tuas mãos e o teu trabalho tem uma recompensa. Entenda bem isso. O Senhor está liberando algo dentro dos nossos questionamentos. A gente entra questionando, mas o Senhor entra comissionando. E Ele comissionou Gideão, Ele chamou Gideão. Independente do que ele olhava para ele, via. Mas quando ele olhou Gideão, mesmo produzindo no lugar improvável, ele disse: tem força aí. Tem valor esse trabalho. Tem alguém que não está deixando perecer nada. Foi trabalhar mesmo no lugar improvável. Deus está dizendo para você hoje aqui: se você está pensando em largar a mão de algo, Deus está te dizendo hoje aqui: retoma o que Deus já atribuiu para você fazer, porque tem coragem dentro de você. O Senhor está dizendo: a tua coragem vai fazer prover para a tua família hoje aqui. A tua coragem vai fazer prover para essa igreja. A tua coragem vai fazer prover para você. Hoje o Senhor está dizendo: eu vou acabar com todos os teus adversários. Mas eu não preciso de um exército. Eu preciso só de você. Hoje ele não está dizendo: vai vir um exército, vai guerrear dentro da tua casa. Não. Ele está dizendo assim: eu preciso de você, porque contigo eu já estou. Agora eu só preciso de você, que você se levante, se disponha para partir para a batalha. Aí a pergunta que eu faço: você vai ficar acomodado com medo, ou você vai levantar mesmo com medo e executar a coragem que está dentro de você? Para os corajosos aqui nessa noite, para aqueles que têm coragem, você vai vencer todos os medos que têm te assombrado. Você vai vencer todos os medos que têm tentado paralisar os teus pés. Eu gosto muito
meio da tua terra, do meio da tua parentela, que eu ainda vou lhe mostrar uma terra. Eu acho isso aqui muito lindo, Tati, porque ele vai sair, não sabe para onde ir. Ele está mais ou menos assim, ó, eu vou, mas não sei nem por onde que eu vou andar. Na hora o GPS vai falar o nome da rua. Mas esse GPS não é da terra, é o GPS de Deus. Aí talvez você pense assim, Abraão era o camarada da fé, o pai da fé. Aí tu acha que mesmo ele sendo da fé ele não ficava triste? Mesmo sendo da fé, talvez ele não saiu ali com medo de sair. Mas o que faz ele sair? A coragem que ele tinha dentro dele. O que a gente precisa só é uma coisa, é ter coragem para executar. Deus está dizendo, só a tua coragem pode te fazer produzir no meio da crise. Só ela, irmãos. Só ela. A gente viu nos momentos mais difíceis da vida de José. Que José nunca ficou em meio ao caos que ele vivia. Ameaçado, preso, vendido. José se erguia e ia embora. A coragem fez isso. Você acha que depois de ser vendido pelos irmãos, jogado dentro de uma cisterna, você acha que José não fica com água dentro de si? E dentro desse percurso que José vai traçando, ele precisava ser curado. Tu não acredita que Deus estava tratando ele dentro do percurso? Deus trata de nós dentro do percurso. Mas se a gente ficar parado dentro do percurso, não vai ter tratamento. Então ele precisa que a nossa coragem faça a gente estar em movimento. Pegue na mão desse teu irmão e diga hoje, a partir de hoje, chega de ficar parado. Fala, a partir de hoje, chega de deixar produzir. Fala, por causa dos meus opositores. Você está entendendo isso nessa noite? É só o começo de uma campanha hoje. Vai vir muita gente aqui ainda profetizar, vai vir muita gente aqui para você receber. Mas preste bem atenção, só a tua coragem vai te fazer executar e produzir no meio da crise. E o Senhor está dizendo, eu estou chamando os valentes. Ele está dizendo, ser valente. Ser valente na batalha, ser valente nessa guerra, ser valente na tua casa, ser valente no teu trabalho. Pastor, não está em crise, mas ser valente, porque é isso que vai fazer você vencer os momentos de crise. Você se coloque sobre os pés nessa hora. Meu Deus. No momento de crise, Gideão é o mais valoroso. No momento de crise, é quando ele trabalha, e eu fiquei pensando nisso aqui. A gente vê que no momento de crise, enquanto ele trabalha, ele recebe instrução. Por quê? Porque Deus tem compromisso com quem trabalha. Com quem está à toa, Deus não dá instrução. Mas com quem está envolvido no trabalho, Deus vai liberando a instrução, mesmo no meio da crise. Deus está dizendo, se você é alguém que está envolvido, se você é alguém que está trabalhando, se prepara. Porque Ele já está liberando todas as instruções hoje aqui para você. E Ele está dizendo que eles não vão conseguir. Mas mesmo se eles saquearem, você vai ter uma estratégia para poder trazer alimento, para poder trazer previsão. Mas eu aqui já quero antemão liberar algo aqui. Deus está paralisando tudo aquilo que o diabo tem tentado roubar de você. Deus está paralisando toda a artimanha do adversário contra a tua família, contra a tua casa, contra os teus projetos, contra tudo que você se levantou para fazer. Hoje Ele está paralisando. A caída dele hoje está sendo paralisada na tua casa hoje. Porque o anjo do Senhor vai indo e vai dizendo aqui, tu não vai fazer as graças. Aqui, tu não vai brincar mais com meu filho. Aqui, tu não vai brincar mais com meu casamento. Aqui, tu não vai brincar mais com essa igreja. Porque o Senhor está aí guerreando, guerreando. Senhor está aqui no nosso meio. Ele está movimentando as mãos dele nessa noite. Minha irmã falou que só Deus sabe como cada um aqui entrou. Mas eu posso te dizer uma coisa:
que as armaduras novas que Ele está te liberando hoje aqui, e as estratégias novas que Ele está te liberando hoje aqui. O ataque está grande, a opressão está grande, mas o Senhor está dizendo assim: olha, se erga, se erga. Eu li uma frase que dizia assim: ó, tu prefere morrer afogado ou do nada? Aí eu te pergunto, o que é que tu prefere hoje? Morrer afogado nessa crise ou nadar? Quando eu libero que eu quero nadar, Ele está dizendo: eu vou pegar o que tu me deu, o que eu sei fazer que tu me deu, e vou executar, eu vou produzir. Diga assim: mesmo em meio à crise, eu vou produzir. Porque os meus olhos vão estar postos em ti. Aleluia, os meus